Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez em nome de Jesus em frente desta câmara para fazer mais um vídeo em nome de Jesus. Todos os vídeos que foram feitos, nós paramos onde Noé entrou na arca com todos os animais, as aves, os répteis, enfim, estão dentro da arca e Deus anuncia o dilúvio. Se inscreva no meu canal, o meu canal se chama A Loucura da Palavra de Deus. No entanto, todos os vídeos que eu faço, eles são vídeos simples, com pouca tecnologia, mas são vídeos verdadeiros. E o que eu coloco no vídeo, categoricamente eu falo que eu estou certo. Os meus vídeos, ele é feito na parte teológica e na parte científica, do qual hoje eu vou continuar o livro de Gênesis, que o livro de Gênesis eu acho o livro mais importante da Bíblia. E que se você não souber entender o livro de Gênesis, você jamais vai entender a Bíblia. No entanto, eu quero que tu preste bem atenção no vídeo que eu vou fazer hoje e as figuras que eu vou apresentar para você e das coisas que existem em cima do globo da Terra, e que tanto a ciência como a teologia não percebem essas coisas, porque a ciência só enxerga cientificamente e a teologia é a mesma coisa, só enxerga teologicamente. Em vez de colocar as duas junto para que as pessoas venham entender como é a criação do universo e como é a criação do homem, é por isso que a ciência está atrasada e a teologia está atrasada. Isso é no meu modo de entender. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vou falar na parte científica e na parte teológica, mas me alicerço na parte teológica, que é na Bíblia, que eu acho o livro mais verdadeiro existente no mundo. Tanto é que se você pegasse todos os livros teológicos e todos os livros de ciência e fizesse uma montanha, ele não dá uma Bíblia. Porque a Bíblia é um livro verdadeiro, escrito por homens, inspirado pelo Espírito de Deus. E eu vou fazer esse vídeo em nome de Jesus. Vamos ver o que diz Gênesis. Vamos continuar Gênesis. Gênesis o capítulo é 7 e versículo 17 até o 24. Veja bem que nós paramos no capítulo onde Noé e sua família entrou na arca e todos os animais estão esperando. Aí Deus diz para Noé: Noé, você aguarda, porque em 7 dias vou fazer cair a chuva, abrirei as comportas do abismo e as janelas do céu, e vou fazer chover 40 dias e 40 noites. E assim Noé esperou e aguardou como Deus falou para Noé. E daí então eu vou continuar. Gênesis capítulo 7, versículo 17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ele se levantou sobre a terra. O 18. Prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. O 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. O 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como do gado e as feras, e de todos os répteis que rojam sobre a terra, e todos os homens. O 22. Tudo o que havia fôlego de espírito de vida em seus narizes, todos os que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves dos céus, e foram
extintos toda a terra, e ficou somente Noé e os que com ele entraram na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. O globo da terra se encheu de água. A Bíblia diz, como você ouviu, que tudo expirou, que tinha fôlego de vida e expirou. A Bíblia muitas vezes, você lê numa parte, ela fala de uma coisa, e você lê outra parte, a própria Bíblia muitas vezes se contradiz. Mas é por isso que tem que entender os capítulos e os versículos. Se todos expiraram e todos morreram, inclusive os homens, agora me diga você, da onde surgiu os gigantes que quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, os gigantes eram enormes, eles tinham 150 metros de altura, quando os que estavam lá falavam que eles pareciam como gafanhotos, de tão grande que eram os gigantes. Como? Da onde que saiu esses gigantes? Esses gigantes é porque eles venceram o dilúvio. As águas subiu 15 côvados acima do maior monte que existia. A arca parou em cima do monte Ararat, na Arábia. No caso, os gigantes, eles se estabeleceram em cima das montanhas, que as águas subiu 7,5 metros, 15 côvados é a metade. O côvado é 49,50 centímetros. E subiu 7 centímetros acima, 7 metros acima do monte mais alto. E esses gigantes se estabeleceram em cima desses montes e venceram o dilúvio. Foi por isso que, quando baixou as águas, eles se dirigiram na terra de Canaã e viviam lá, que as frutas eram enormes, que eu falei dos cachos de uva e dos romã e dos figos, que eram enormes. Agora, olha, preste bem atenção, os que venceram o dilúvio foi esses tipos de gigante aqui, ó. Veja bem que eles eram enormes, eles tinham 150 metros de altura. Veja o tamanho das pessoas aqui, ó. Eles eram enormes. Ah, não, mas isso aí é mitologia. Isso não existiu. Eu vou provar para você. Você que tem um canal no YouTube e você está dizendo que isso não existiu, eu vou provar para você. Eu vou provar para você, tanto na parte científica como na parte teológica, que isso existiu. Olha o tamanho dos gigantes. Olha o tamanho das árvores, para que você venha entender. Isto que você vê é um pé de um gigante, que a ciência, a arqueologia achou nas pedras. Eu vou mostrar outras partes que vai comprovar desses gigantes. Vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos ver o que diz em Mateus, o capítulo 24, versículo 38 até o 39. Vamos ver o que fala a Bíblia aqui. A Bíblia diz que todos morreram, mas o gigante sobreviveu ao dilúvio. Porquanto, assim como os dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu estou lendo Mateus, capítulo 24, versículo 38 até o 39. Vou repetir. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até o que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. E ele está muito próximo. Ele está nas portas. Já aconteceu tudo. Sinal no sol, na lua, nas estrelas, no mar, nas águas. As águas já se tornaram em sangue. Os muros estão descendo. Então, tudo está se cumprindo. Jesus está nas portas. As trombetas, se você pesquisar no YouTube, no mundo inteiro, elas já estão tocando. Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós temos que se consagrar, porque Jesus está vindo e Ele está nas portas. Vamos ver o que a Bíblia diz mais. Eu vou ler João capítulo 14, versículo 29 até o 30. Vamos ver onde é que está. A Bíblia está dizendo que a vinda de Jesus acontecerá que nem os dias do dilúvio. Comiam, casavam, davam em casamento, festa e tal, sexo correndo solto, a prostituição no mundo inteiro, livremente. Agora presta atenção, o que Jesus fala. Eu vos disse agora, antes que aconteça. Eu estou lendo João, o capítulo é 14, versículo 29 até o 30. Vou repetir. Eu vos disse agora antes que aconteça a vinda dele, para que quando acontecer, vós acrediteis. O 30. Já vos falei muito convosco. Vou repetir, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e de nada tem de mim. Você observa que Satanás está em peso no mundo inteiro. Observa a política dos países como estão. O anticristo está para se levantar. Jesus está voltando. Preste bem atenção. É preciso você ver aonde você está alicerçado. Ah, não, mas eu creio em Deus. Deus. Deus é um sinônimo de poder e criação. Jesus é Deus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então observa, veja aonde que você está religado. Porque religião é ser religado em alguma coisa. Eu, pelo menos, em nome de Jesus, eu sou religado no nome dele. Esta é a minha religião, Jesus. Não estou falando nada da tua religião. Cada um escolhe o que quer, faz o que quer na sua vida. Até então, eu não gosto que as pessoas falam de outras religiões. Cada um tem o seu conceito, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu método de viver. Mas se você quiser entrar no reino de Deus, que fica dentro do sol, porque nem a carne nem o sangue herdará o reino de Deus, porque lá é puro prótons, é puro fogo. Jamais o homem, ou qualquer for que seja, querer entrar no reino de Deus, sem que seja por Jesus, é impossível. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas o Pai, eu creio no Pai. Se você não tiver Jesus, você não vem ao Pai, porque Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu vou ler agora, para você entender, eu vou ler Romanos capítulo 5, versículo 14. Vamos ver onde é que está. Aqui diz. Jesus disse assim, eu vos tenho dito para que quando aconteça, que vos perceba que o que está para acontecer, vai acontecer. E em Romanos o capítulo é 5 e o versículo 14 diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
Isto que muitos teólogos e muitos pastores e igrejas do mundo inteiro não sabem responder essa pergunta. Por que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés? Como que a morte reinou de Adão até Moisés? Porque se a morte reinou até Moisés, de Adão até Moisés, de Moisés para dentro não morreu mais ninguém? É claro que morreu, você vai dizer, é claro que morreu. Mas que morte foi essa e por quê? Vou explicar para você. Eu tenho feito perguntas para teólogos formados, e não foi só para um, diversos teólogos formados, e muitos pastores, e muitos que pregador da palavra de Deus, até hoje ninguém me respondeu que morte foi essa e por quê. Você sabe por quê? Eu vou explicar para você. Eu vou repetir o capítulo e o versículo. Eu estou lendo Romanos capítulo 5 e versículo 14 até somente o 14. Veja bem. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram, semelhante da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus. Aquele que havia de vir. Jesus está voltando. Jesus vai vir. Está voltando. Agora preste bem atenção. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Até sobre os que não pecaram morreram. Até as pessoas que eram justas, que não pecaram, morreram. Mas por que Deus exterminou a morte de Adão até Moisés? Porque todas as pessoas que eram do dilúvio para trás morreram, e essa morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Por causa dos híbridos. A morte reinou de Adão até Moisés por causa dos híbridos, como eu falei nos vídeos passados, que o sexo gerava coisas inacreditáveis. Pessoas, metade do corpo para cima era tipo humano, e de metade para baixo era tipo cavalo. E nascia porco com cabeça de gente. Coisa assim impressionante. E os genes, ele veio desde Adão até Moisés. O gene de todas essas criação dos híbridos foi toda esses genes dos híbridos de Adão até Moisés foi exterminado. Por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. O que é esta morte de Adão e até Moisés? A morte do quê? A morte da alma, a morte do espírito e a morte do corpo. Eles não existem mais. Nem no mundo espiritual, nem no mundo material, nem no mundo vindouro. Eles não existem mais. Porque a morte reinou de Adão até Moisés. Eles não existem mais. Eles foram desfeitos, tanto a alma como o espírito, como o corpo. Eles desapareceram da face do universo. Adão e Eva não existem mais. Eles desapareceram. A morte reinou de Adão até Moisés, por causa dos híbridos. Por causa dessas gentes aqui, ó. Por causa disto aqui, ó. Vocês estão entendendo? E esses são os reptilianos que, quando os homens se relacionavam com a filha dos homens, nascia essas coisas aqui. Nascia isso que são os reptilianos. Quando os homens se relacionavam com a filha dos homens, nascia os humanos normal. Mas quando os homens
se relacionavam com as serpentes, que, como eu falei nos outros vídeos, que Caim era hermafrodita, como vocês viram nos outros vídeos passados, que ele teve relação com uma serpente, metade gente e metade serpente, teve uma menina, e ele esposou desta menina, e ele teve Enoque. Enoque era desse jeito aqui, certo? E quando os homens tinham relação com essa serpente, saía esses lagartos aqui, ó. Foi por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. Mas hoje, que se você pegar o YouTube, você vai ver que em todos os lugares do mundo, essas criaturas ainda existem disfarçado. Eles se disfarçam porque eles têm uma tecnologia inteligente. Mas como essas criaturas não morreram no dilúvio? Não morreram no dilúvio porque antes do dilúvio foi criado naves espaciais, como eu falei nos outros vídeos, e que eles se estabeleceram na Lua, em Marte e em Órios, e que houve a guerra nuclear entre Deus e seus anjos com Lucifer e seus anjos. Deus derrubou eles de lá de cima, do qual eu vou falar dessa guerra nuclear. Eu vou falar ainda dessa guerra nuclear. E vou mostrar para vocês nos vídeos, daqui 5, 6, 8 vídeos talvez, eu vou mostrar onde é que estão as naves caídas dentro do mar. E onde, na Atlântida, na Antártica, melhor falo, na Antártica estão as naves espaciais que Deus derrubou. Por isso que essas criaturas vivem ainda, porque eles não morreram no dilúvio. Por isso que muitos gigantes que estão petrificados hoje, que foi por causa da guerra nuclear, porque os gigantes não morreram no dilúvio, eles venceram o dilúvio. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver, Romanos capítulo 5 e versículo 5, vamos ver o que diz ali. A Bíblia diz que nós temos a esperança naquele que havia de vir. Jesus está para vir. Eu leio Romanos capítulo 5, versículo 5 até o 14. Ou melhor, até o 5. O 5. Vamos ver, até Romanos capítulo 5, versículo 5 até o 11. Vou repetir. Eu leio Romanos capítulo 5, versículo 5 até o 11. Vamos ver o que diz ali. A esperança que Jesus está vindo. Jesus está na porta, como eu já disse, tudo se cumpriu. As trombetas estão soando no mundo inteiro. Você pode pegar no YouTube e ver se não é verdade. E no mundo inteiro, inclusive até no Brasil, as trombetas já se apresentaram. E a esperança de que Jesus vem, todos aqueles que esperam em Jesus. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porquanto apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa a morrer. O 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que sem Jesus é impossível. É só Ele que nos livra do pecado. O 9. Logo muito mais, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isso que nós temos que aceitar Jesus como seu Salvador. Através do seu sangue nós somos perdoados dos pecados, desde que o dia que nós aceitemos ele. Jesus, eu te aceito como meu Salvador.
perdoa os meus pecados, minhas falhas, então você já é remido no sangue de Jesus. Então haverá uma chance para você ser transformado o corpo, porque o corpo material da matéria tem que ser transformado num corpo espiritual de puro prótons, de puro fogo, para que a alma possa no corpo, sendo de puro prótons, possa entrar no reino de Deus que fica dentro do sol, porque o sol é puro prótons, é puro fogo. A Bíblia diz que uns formará o seu castelo na palha, na madeira, na prata, no ouro. Eles se queimarão, mas o indivíduo será salvo. O indivíduo será salvo por quê? Porque aceitou Jesus. Ele se queimará, mas ele estará salvo, porque ele aceitou o nome de Jesus. Ele aceitou o sacrifício da cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. E se você não tiver Jesus, jamais você vai entrar no reino de Deus. Isso se você quiser entrar no reino de Deus. Se você quiser. Porque só tem dois caminhos. Ou é Deus ou é Lucifer. O céu ou o inferno. Não existe outra forma. Você não pode ficar um pé em cima do muro e o outro no chão. Você tem que escolher. Ou Jesus ou Lucifer. Vamos continuar. Vou repetir. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela vida de Jesus nós seremos salvos. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação e a graça. Nós estamos no tempo da graça ainda. Que quando Jesus voltar, a graça vai terminar. Então, observa que você tem que aceitar Jesus. Você tem que procurar uma igreja evangélica onde você possa entender que Jesus é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. É só Ele. Muitos não creem nele, creem em Deus, mas Deus é um sinônimo de poder e criação. Só Jesus é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. É o Deus que desceu de lá de cima e Ele se transformou em carne para que você viesse a entender. E Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para a salvação minha e a tua. Vamos ver o que a Bíblia diz mais. Eu vou ler em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos ver o que diz ali. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às deleitas da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Quer dizer, que se Deus não perdoou os anjos que pecaram, nós muito mais pecador, existe uma misericórdia para cada um. Existe a misericórdia em Jesus, muito mais do que justiça, porque se fosse por justiça, nós não teria chance nenhuma. Mas a misericórdia e a graça de Jesus de ter morrido na cruz do Calvário, derramado o seu sangue lá, haverá uma chance para o homem. Só basta ele aceitar Jesus de coração. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E ele disse que aquele que der testemunho diante do homem de mim, eu também darei testemunho dele no dia do juízo na frente do meu Pai. Agora observa que eu te mostrei os gigantes. Agora veja bem, eu quero que você que tem um canal no YouTube, não estou te criticando, eu estou só querendo analisar. Eu tenho visto tantos vídeos no YouTube, e tem vídeos
que falam da palavra de Deus, tanto na parte científica como na parte de lógica, uma baboseira. Uma baboseira que não existe lógica, como existe assim, pregadores de igrejas. A Bíblia diz assim, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra, porque do jeito que as igrejas estão pregando o evangelho, olha, se você estiver dentro de uma sala sozinho assistindo a televisão, você fica com vergonha de ver o que eles falam. Você fica com vergonha de si mesmo para ver as besteiras que muitos pregadores da palavra de Deus e muitos arqueólogos e na parte científica falam. Por exemplo assim, porque Adão lá no paraíso levou chifre e teve relação com a cobra, aí teve Caim, filho do demônio. Não, porque a Eva tinha um ser erétro lá dentro, teve relação com esse filho erétro, saiu o filho de Caim, filho de Satanás. Mas cada bobagem, por quê? Porque não entende o livro de Gênesis. Porque se não entender o livro de Gênesis, jamais vão entender a Bíblia. Tem coisas que em cima do globo da Terra, que eu vou mostrar para você aqui, que arqueólogos, cientistas, físicos não sabem como existiu isso aí, e pessoas, não, isso é mitologia. É a mitologia do grego, do romano, egípcia, e isso aí não existiu. Eu quero ver você me responder isso aí que eu vou te colocar agora. E se você acha que é mitologia isso aí, você verifica, se você tem condições financeiras, vai lá e comprove o que eu vou te mostrar agora. Se você acha que é mitologia, eu quero ver quem criou isso aqui que eu vou te mostrar agora. Quem criou isso aí e se isto é mitologia. Eu vou te mostrar agora. Eu quero saber se você é arqueólogo, você que é um cara que tem um diploma, que é formado em arqueologia, você pode ter a capacidade que você tiver. Você pode ter uma faculdade do jeito que você quiser ter, de uma das maiores faculdades do mundo. Mas eu quero ver você me decifrar este mistério. E eu te digo que todos os mistérios e perguntas que foi feita na parte teológica e científica, que o mundo não conseguiu responder, 70% das perguntas eu respondo. E quero ver você me provar o contrário. Me responde o contrário e eu recebo as críticas, pode criticar à vontade. Você pode me criticar à vontade, recebo as glorificações, mas você pode me chamar do que você quiser. Mas eu quero ver você me provar o contrário. Você pode me criticar, você pode falar o que quiser, mas eu aceito se você me provar o contrário. Eu quero saber, você que é pregador, você que é arqueólogo, eu quero que você me diga quem criou isso aqui e para quê. Veja bem que isso aqui é tudo formado de pedra e tem uma entrada aqui. Você está vendo que tem uma entrada aqui? Olha, isso aqui é tipo uma casa. Aqui tem uma entrada, ó, tá vendo? Quem construiu isso aqui? Isso aqui é mitologia? Vai olhando aí. Você tá vendo aqui, ó? Aqui é uma construção de pedra e tem uma entrada aqui, ó. Tá vendo? Tem uma entrada aqui. Isto está em todo o globo da Terra. Você vê que aqui tem uma construção de pedra, tipo uma casa, e aqui tem outra entrada, ó. Vai observando aí. E quantas tem? Veja que é tipo uma casa e aqui tem uma entrada. Veja bem que aqui é tipo uma construção, mas tem uma entrada. Ou pro lado de cá ou pro lado de lá tem uma entrada. Quem construiu isso aqui? E isso está em todo o globo da Terra. Veja bem que aqui é tipo uma construção e tem uma entrada. Aqui é outra construção
e tem uma entrada. E a entrada é redonda. Observe bem que é tudo feito de pedra e aqui tem uma entrada. Vão observando, que eu vou provar para você que isso não é mitologia e que isso existiu, por isso que deu a guerra nuclear. Você está vendo? Tudo feito de pedra e aqui tem uma entrada. Veja bem que tem a cobertura, tudo é tipo uma casinha. Veja, outra casinha com uma entrada. Agora você veja bem que tem uma casinha com outra entrada. E veja os muros como é que são feitos, certo? Eu quero que você me diga quem construiu isso aí e por quê. Nem a ciência, os arqueólogos não sabem por que foi construído isso aí. E eu vou te provar agora para que foi construído isso aí. Esses monumentos que eu te mostrei, que é isso aqui, era casa, eu vou repetir, era casa dessas serpentes. Essa serpente era como divindade. O mundo inteiro, os países do mundo inteiro, eu te digo que 80% dos países do mundo inteiro louva a serpente. Porque isso aí é a descendência de Caim. Dá para você entender isso? Como o evangelho está atrasado. A ciência está atrasada. Ninguém entende o livro de Gênesis. Meu Deus, Jesus está nas portas e o evangelho está atrasado 1500 anos porque não entende o livro de Gênesis. Vê se você toma posição e aceita Jesus como teu Salvador, porque o tempo está curto. Quando os homens se relacionavam sexualmente com essa serpente, nascia isto. Isto são os híbridos que eu estou falando, por isso que a morte reinou de Adão até Moisés, para que tudo isso aí fosse exterminado. Foi por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. Foi por causa disso. Nascia essa serpente. Isso é obra de Lucifer. Isso é descendência de Caim. A mulher de Caim era assim, como vocês viram em outros vídeos passados. Ou assim. A mulher de Caim era assim, como vocês viram nos vídeos passados. Caim era hermafrodita, como todos os homens antes do dilúvio para trás era hermafrodita. Ele teve relação em si mesmo, teve uma menina assim, ela cresceu e ficou assim. Ele teve relação com essa serpente, saiu esses lagartos, como te mostrei aqui, ó. Vê se você entende o livro de Gênesis. Se você não entender o livro de Gênesis, você jamais entende a Bíblia. É essas serpentes que era aquela moradia, era por causa dessa serpente. Elas entravam dentro elas entravam aqui, elas entravam dentro deste buraco, dessa abertura e se escondiam lá dentro. Essas casas são por causa dessa serpente que eram uma divindade. Os países do mundo inteiro louvam a serpente,
porque todas as coisas que estão construídas no mundo foi formado por ajuda de Lucifer. Agora, você observa essas estruturas aqui, esses muros aqui, tá vendo esses muros aqui? Os gigantes faziam tudo quanto esses muros, essas pedras enormes, por mandado dessa serpente, que essa serpente falavam por telepatia de gigantes de 150 metros que hoje estão petrificados por causa da guerra nuclear, que eu vou mostrar para vocês nos vídeos seguintes. Agora você veja bem que eu estou falando a verdade e conheço a verdade do livro de Gênesis. Agora você veja bem aqui, ó. Você está vendo esse muro aqui? Agora você não sabe quem fez isso aí. Isso aí foram por gigantes enormes. Essa serpente era como divindade. Agora, nem os arqueólogos e os professores que estudam lá no México essas pedras, nem eles sabem quem construiu isso aí. E muitos índios de lá dizem assim, isso aí foi feito por demônios, porque por humano não é impossível. E realmente, agora aqui, você olha bem aqui, ó. Você viu o muro daquelas pedras, né? Você olha aqui, ó. Olha aqui essa pedra aqui, ó. E olha esse formato aqui, ó. É um formato de uma serpente, ó. Você tá vendo? Como é um formato da serpente? Ah, não, mas isso aí é pedra montada, isso aí você tá... É loucura. O meu canal se chama A Loucura da Palavra de Deus. A palavra de Deus disse que as coisas de Deus é loucura para o homem. E eu estou te falando do livro de Gênesis, das coisas existentes na face da terra, em cima do globo da terra. Se você acha que isto aqui não é real, que isto é mitologia, então veja isto. Vá lá e pesquisa. É o que eu estou te mostrando. Essas muralhas foi feito por gigantes, ordenado por essa serpente, que são descendência de Caim. Os países do mundo inteiro ainda louvam a serpente, como vocês viram nos vídeos passados. Por isso que Lucifer teve parte em toda a criação do mundo, como vocês viram nos vídeos passados, e Deus viu que era bom. Se você não entende o livro de Gênesis, jamais você vai entender a Bíblia. E você pode citar capítulos e versículo por capítulo, e fica naquele blá 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 blá, e ninguém entende nada. Você quer me criticar? Você pode me criticar à vontade, mas eu quero ver tu me provar o contrário. Me prova o contrário, que eu provo tanto na parte científica como na parte teológica o que é o livro de Gênesis. E vou continuar o livro inteiro da Bíblia para você conhecer o que é o Evangelho profundo. Agora, observa aqui, ó. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do homem comum e olha o tamanho do gigante. Essas pedras foram construídas por gigante dessa forma. E foi ordenado a esse gigante fazer esses monumentos através dessas serpentes, do qual as casas que eu mostrei para vocês. As casas que eu mostrei para vocês, onde elas se abrigavam. E elas ordenavam esse gigante fazer esses monumentos. E para que esses monumentos? Porque cada divindade que essas cobras tinham, elas ordenavam esse gigante fazer isso porque ela tinha uma espécie de autarquia, uma queria ser mais do que a outra e fazer esses monumentos incríveis. Vocês estão entendendo? Porque eu desconheço qual é a função dessas pedras. Por enquanto, até hoje, eu não sei que função, a não ser que o que eu vou te falar é teoria minha. Eu não sei se é verdade. Isso é só uma teoria. Agora, o que eu vou te dizer é uma coisa, isso eu não tenho certeza. Mas a própria arqueologia, a ciência, que também não sabe, falam que nessas pedras existem portais que aparecia
pessoas, uma espécie de divindade que desaparecia dentro das pedras. Quem sabe o que está por baixo dessas pedras? O que está talvez por baixo dessas pedras são cidades, metrópoles embaixo dessas pedras. Por que foi feito isso? Para que ninguém venha mexer nessa montanha aí, porque dentro dessa montanha existe uma cidade. Uma cidade onde esses reptilianos vivem. E muitos desses reptilianos vivem no fundo do mar. E que tem entrada, como já vocês viram nos vídeos aí, eles têm naves espaciais, no Triângulo do Diabo, no Triângulo das Bermudas, e assim por todo o globo da Terra tem entrada e saída, porque a Terra é oca e o Jardim do Éden, como você viu nos outros vídeos, foi formado dentro da Terra. E dentro da Terra tem cidades, metrópoles enormes, com uma tecnologia inacreditável. Espero que você entendeu o que eu quis transmitir para você. Embora que o vídeo eu estou fazendo da melhor forma possível, porque a minha tecnologia é pequena, mas quero dizer para você que tem pregadores do Evangelho, e tem tanto na parte científica como teológica, e que tem uma tecnologia para fazer os vídeos incrível. Eles têm uma sabedoria inacreditável, sabem quase todas das coisas, mas não têm a fonte de nada. Eles falam, blá, 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 mas não têm a fonte de nada. Agora, os meus vídeos são simples, mas são verdadeiros, porque eu te mostro a fonte das coisas. Eu te mostro o princípio de como surgiu o humano, desde Adão e Eva, Abel e Caim e Sete. Essa serpente que eu te mostrei hoje é descendência de Caim, obra de Lucifer, que quando Deus estava formando o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus estava falando com Lucifer, como vocês viram no vídeo passado. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus como macho e Lucifer como fêmea. Macho e fêmea os criaram. Adão foi feito hermafrodita, como vocês viram no vídeo passado. Em nome de Jesus, eu encerro esse vídeo agora e pretendo, em nome de Jesus, fazer outros vídeos na continuação de Gênesis. Amém.